Olá, estudantes, pais, famílias e todos os responsáveis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física, professor André? Vamos lá. E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Então acompanhem conosco lá e anotem no caderno de vocês. Componente curricular. Educação Física. Turma. 4º e 5º ano. Conteúdo. Ginástica. Aula. Aula de número 14. E não esquece de colocar, A data de hoje. repetindo, Componente curricular. Educação Física, Turma. 4º e 5º ano, Conteúdo. Ginástica, Aula de número. 14, E não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, então agora que vocês, como vocês já estão acostumados, né, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar providenciar para a aula de hoje. Conforme a gente já pediu esses materiais para vocês, também como tarefa de casa, né, professor André? Exatamente, na aula passada a gente já deixou Isso. na tela aí a tarefa de casa e o desafio para vocês, né? Então, vocês já sabiam que tinham que providenciar esses materiais para nossa aula de hoje. Mas a gente reforça aqui também, né, professora Isso, Carol? até porque, né, por que dessa vez a gente pediu com antecedência? Porque talvez sejam alguns materiais que vocês não tenham aí disponível na casa de vocês. Por isso que a gente pediu de uma aula para outra, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então a gente vai passar para vocês agora, né, para vocês os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então acompanhem conosco lá na tela quais são os materiais. 3 sacolas, Ou 3 sacos de lixos pequenos. 3 bexigas cheias de ar, Isso. ok? Então a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com a nossa atividade prática. Muito bem, agora vocês já providenciaram o material, pode deixar aí no ladinho, que antes da gente partir para a nossa parte prática, trazer um pouquinho sobre as ginásticas circense e o malabarismo para vocês, ok? Então, convido vocês a acompanhar na tela ali um pouquinho mais sobre o malabarismo. Então, é uma habilidade física executada com destreza por um malabarista, que envolve a manipulação de objetos por diversão, entretenimento, arte ou esporte. A forma mais conhecida de malabarismo é o malabarismo de arremesso. Ele consiste na manipulação de um ou mais objetos ao mesmo tempo, na maioria das vezes com uma ou ambas as mãos, embora também possam ser usados os pés. Os malabaristas frequentemente se referem aos objetos que eles manipulam como props, né? Então, vocês puderam acompanhar aí um pouquinho sobre o malabarismo, né? Então, eu acredito que vocês antes, né, do tempo de pandemia, vocês já devem ter passado alguma vez na rua, viram lá no sinaleiro, né, o pessoal fazendo alguns malabares, ou quem teve a oportunidade já de ir até o circo, ou até mesmo assistir na televisão, ou na internet, né, ver alguns malabaristas, alguns malabarismos, né? Então fazem geralmente com uma das
das mãos ou com as duas mãos, e tem alguns que são mais habilidosos ainda, que conseguem utilizar tanto as mãos quanto os pés para realizar os malabares. E tem aqueles que são mais ousados ainda, que além de realizar os malabares, ainda realizam os malabares se equilibrando numa escada, se equilibrando em algum outro objeto, né? Então, além de fazer os malabares, também faz equilibrismo, né, ao mesmo tempo. Ok? Então, vou convidar vocês para acompanhar o próximo slide para a gente falar um pouquinho mais sobre o malabarismo. Então, os objetos mais comuns são bolas, claves e argolas. Os registros mais antigos de homens realizando malabarismos remontam do Antigo Egito, havendo ainda registros na cultura chinesa, indiana, grega, romana, nórdica, asteca e polinésia. O termo malabares foi adotado da costa de Malabar, então região do sudeste da Índia, na qual os habitantes manipulavam objetos com muita destreza. O recorde para malabarismo com bolas de futebol são 5 bolas simultâneas, tendo sido atingido por diferentes homens em 2006, 2014 e 2015. Então, não sei se vocês puderam ver alguma vez também, eles realizando aí os malabares com bolas de futebol. São 5, imagina, 5 malabares a gente fez aí nas aulas anteriores. A gente conseguiu fazer não foi com bola de futebol, foi com bolinha de tênis ou bolinha de papel, né? A gente fez com 3. A professora Carol até falou assim: para mim foi um pouco mais difícil, né? Mas a gente aí teve alguns que conseguiram, outros que nem tanto, outros que tentaram até conseguir, né? E aí, será que consegue com 5? Essa já é um pouco mais difícil. Então, a gente passou um desafio para vocês. Agora eu vou convidar a professora Carol para se juntar aqui a mim e a gente trabalhar um pouquinho sobre o desafio que nós deixamos para vocês na aula passada. Bom, pessoal, então, como a gente dá continuidade à nossa aula, né, fazendo a nossa prática da nossa aula, né, o professor André já passou para vocês uma parte teórica aí, falando um pouquinho sobre os malabares, né, e agora a gente vai começar a nossa parte prática. Antes da gente retomar a nossa tarefa de casa e o nosso desafio, né, professor André? Só para deixar claro para vocês que lá nos materiais a gente pediu para vocês providenciarem as 3 bexigas cheias, né, que é como nós estamos aqui com as 3 bexigas cheias de ar. E a gente também pediu 3, tá aqui no fundo aqui, depois a gente vai mostrar para vocês quando a gente for fazer os exercícios, mas são 3 sacolas de plástico ou 3 sacos de lixos pequenos. Por que sacos de lixos pequenos? Porque são mais ou menos do mesmo tamanho das sacolas, né, professor André? Exatamente. Porque aqueles sacos de lixos grandes, eles são bem maiores. Então, por isso que a gente pediu o saco de lixo pequeno. Então, é o que vocês tiverem mais fácil aí na casa de vocês. Vocês não precisam ter os 2, a sacola e o saco de lixo. Pode ser um ou outro, né, professor André? Exatamente. Então, vamos começar retomando a nossa tarefa? Vamos lá. Então, a gente deixou para vocês na aula passada um desafio de tarefa de casa. Qual era o desafio? Primeiramente, né, com 2 bexigas, deixá-la no ar. Então, você vai ter que aí batendo ou lançando as 2 bexigas e não pode deixá-las caírem no chão. Nossa! Desafio difícil, hein? Eu vou começar, professor André? Você começa, professora Carol? Começo. Já tô com as 2 bexigas aqui, posso começar? Pode começar. Então vai lá, tem que deixar as 2 bexigas no ar, seja batendo nas bexigas ou posso controlar do jeito que eu quiser. Controlar do jeito que quiser, com qualquer parte do corpo, mas não pode deixá-las cair no chão. As 2 têm que estar no ar o tempo todo. Difícil, hein, professor André? Vamos fazer o seguinte, além disso, eu vou contar quantos segundos você consegue mantê-las no ar. E vocês também, né, como tarefa de casa, era para contar o tempo que vocês conseguiam deixá-las no ar e anotar lá no caderno quanto tempo vocês conseguiram aí manter as 2 bexigas no ar. Muito bem. Preparado, então, professora Carol? Preparado, professor André. E mesmo que vocês tenham feito aí na casa de vocês como tarefa de casa, eu vou convidar vocês para fazerem aqui junto comigo, né, professor André? Exatamente. Então, aí agora, você, como você já fez, pode tentar se desafiar, né? Se você anotou lá no caderno que ficou 30 segundos com as 2 bexigas no ar, tenta agora, nesse momento, fazer mais tempo as bexigas ficarem aí no ar. Professora Carol, é sua vez. Vamos lá. Nossa, vamos Preparada? lá. Preparada, professor André. Então, 3, 2, 1, valendo!
28 segundos, professora Carol. Quase Olha aí, eu 30. falei, quase acertei o tempo que você ia ficar com as bexigas aí Quase controlando. 30. no Eu ar, até né? joguei as bexigas fora de cena, professora André. Elas foram passear um pouquinho, né, professora Foi. Carol? Agora é a sua vez, professora. Vamos lá, vamos ver quanto tempo eu vou conseguir manter essas bexigas no ar. Vamos lá, hein? Agora eu vou contar o tempo do professor André, certo? Certo. Preparado, professor André? Preparado. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Quase me perdi ali, professora Carol. Você viu? Quase. Essa eu não alcancei. 45 segundos, professor André. Uau! Achei Viu que ia só? conseguir os 30. Tava ali tentando, será que eu já cheguei nos 30 ou não? Aí, Viu só? Consegui. Então, ó, o professor André conseguiu em 45 segundos, né? Então, e vocês aí? Quanto que vocês conseguiram? Anotem aí no caderno de vocês. Anotem aí quanto que vocês conseguiram na tarefa de casa e quanto que vocês conseguiram hoje, né, professor André? Exatamente, para ver se vocês conseguiram mais tempo agora ou se conseguiram mais tempo na hora que vocês estavam realizando a tarefa de casa. Isso mesmo. Agora, professor André, vamos tentar fazer esse desafio com as 3 bexigas? Vamos lá, professora Carol. Você quer começar ou quer que eu comece? Você quer começar, professor Posso André? começar. Já que você tá com as duas aí? Ai, meu Deus. Vixe, Maria, hein? Ó, até Agora, tá caindo aqui, ó. eu acho que vai Só ser me mais preparando, difícil. Já tô derrubando. Hein, todo professor bexiga. André? Eu acho que vai ser mais difícil agora, hein? Tô achando, hein? Tô achando que eu não vou conseguir ficar nem 10 segundos, professor André. Mas vamos lá. Vamos ver. Você está preparado, professor André? Vamos lá. Se concentra aí, professor André. Tá. Então, pessoal, a ideia do desafio é a mesma, certo? É tentar manter as 3 bexigas no ar, controlando elas da forma como vocês quiserem. Com a mão, com a cabeça, com o pé, né, professor André? É, se com a mão e outra com o pé. Bom, vocês aí veem como que vocês vão fazer aí da melhor maneira para ficar mais tempo Isso com mesmo. essas 3 bexigas aí no ar. Só que deixou cair uma bexiga, já zera o tempo. Já para de contar já para o tempo, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Tá preparado, professor André? Vamos lá, vamos ver. Então vai lá. 1, 2, 3 e valendo! Olha lá, ó. Já 4! deu, velho. 4 segundos com as bexigas. Ixi, Ah, Maria, meu Deus hein? do céu. Se o professor André conseguiu 4 segundos, eu vou conseguir ver. quanto, professor André? Quando Ah, estiver pronto, avisa que eu começo a contar, professora Carol. peraí, professor André. Peraí que eu acho que eu tenho uma estratégia aqui. Ah, muito bem. Não Isso sei aí, se vai dar certo. Sempre pensando qual vai ser a maneira de conseguir por mais tempo É. controlar essa Vamos bexiga aí, Vamos né? tentar, né, professor André? Não sei se vai dar certo a minha Por estratégia. isso que é um desafio, né, professora Carol? Pode ser que a gente consiga, pode ser que não consiga. Pode ser que consiga mais tempo ou menos tempo. Então vamos lá, professor André. Preparada? Sim. 3, 2, 1, valendo. Ah, muito bem! 7 segundos, professora Carol. 7 segundos conseguiu manter as 3 bexigas no ar. Professora Carol, vamos tentar mais uma vez? Vamos. Vamos lá. Eu vou tentar de novo. Será que eu vou E conseguir? vocês aí, estão conseguindo aí na casa de vocês? Não esqueçam de anotar no caderno de vocês quanto tempo vocês fizeram, tanto com as 2 bexigas, na tarefa de casa e agora também com as 3 bexigas, né, professor André? Exatamente. Professora Carol, Você está será que preparado? eu vou conseguir mais de 4 segundos Eu dessa acho que vez, sim, professor Carol? André, porque agora Assim- você já treinou um pouquinho. Assim espero, professora Carol, porque olha... Vamos lá. Está Estou preparado? pronto. Preparado. Então vai lá, professor André. Valendo! Professor André! Olha lá, já foi mais tempo, professora Carol. Viu? Já conseguiu 10 segundos, professor André. Ufa, foi um pouco mais de tempo. Eu vou Preparada? Preparada. Eu vou continuar utilizando essa estratégia que eu utilizei na outra, professor André. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. 2, 1, valendo. 8, professora Carol. Ficou 1
segundo a mais do que na vez passada. Olha só, tá vendo? Já conseguiu um pouquinho mais. E vocês aí em casa? Conseguiram mais tempo quando estavam fazendo a tarefa de casa ou agora? Porque lá, quando estava fazendo a tarefa de casa, foi a primeira vez que estava fazendo esse desafio, né? Talvez hoje tenha sido mais fácil por já ter praticado, já ter treinado um pouquinho na tarefa de casa. Isso mesmo. E outra questão importante aí também para vocês cuidarem, né? Como vocês estão fazendo aí dentro da casa de vocês, tomem cuidado, mesmo que seja bexiga, mas tomem cuidado aonde que vocês vão lançar essa bexiga aí na casa de vocês, né, professor André? Exatamente, né, professora Carol? Senão acaba batendo aí a bexiga numa lâmpada, num lustre, num objeto de decoração, aí cai no chão, quebra. Quem tem um ambiente externo pode realizar no ambiente externo. Quem só tem um ambiente interno tem que tomar esses cuidados aí, ok? Isso mesmo. Então agora, professor André, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje? Vamos lá. Com as atividades agora com a bexiga. Então a gente vai pedir para vocês continuarem. Vamos deixar uma bexiga aqui de lado, né, professor André? A gente vai começar a fazer alguns exercícios agora com 2 bexigas. Então, vocês vejam. A gente está fazendo, como a gente falou para vocês na aula passada, né? Os malabares com vários tipos de materiais. Até para a gente perceber qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, né, professor André? Exatamente. Então, por isso que vocês também vão perceber aí e vão anotar no caderno de vocês também qual que vocês acharam mais fácil e qual que vocês acharam mais difícil. Podem voltando, pensando nas aulas que nós já tivemos, né? Então, a gente já fez malabares com a bolinha de tênis, com a bolinha de papel, com a bolinha de borracha, né? A gente realizou também os malabares, então, com o retalho de tecido, com o pano de prato ou o lenço, né? Ou a fralda de bebê. E agora nós estamos fazendo aí, vamos dar início aos malabares com a bexiga e com as sacolas, ok? Então, professora Carol, primeira atividade que nós vamos fazer utilizando 2 bexigas vai ser a seguinte: vai segurar as 2 bexigas na mesma mão, uma mão só. Aí você vai lançar as 2 bexigas e vai segurar uma em cada mão, ok? Se lança as 2 com uma mão só e segura uma em cada mão. Então eu vou lançar com a direita, tá, professor André? Lança as 2 bexigas com a mão direita e seguro assim. Uma em cada mão, exatamente. Aí lança agora uma vez agora com a esquerda. Agora eu vou tentar lançar com a esquerda e segurar assim. Com as 2 mãos. Isso. Olha, professor André, para segurar a bexiga tem que equilibrar ela aqui na mão, né? Exatamente. Vamos lá, vou lançar de novo. Lança com a direita e segura. Segura, aí com a mão agora com a esquerda. Lança e segura. Ok. Isso aí. Agora é sua vez, professor André. Vamos lá. Então, primeiro com a mão direita. Então, lança, segura uma em cada mão. Depois com a mão esquerda. Lança as 2 juntas e segura uma em cada mão. A professora Carol falou, tem que equilibrar aí a bexiga na mão. Vamos lá. Te lança com a mão direita e equilibra uma em cada mão. Lança com a esquerda. E equilibra uma em cada mão. Isso aí, professor André. Agora, professor André, já que você tá aí com as 2 bexigas, vamos fazer uma outra atividade? Vamos lá. Que é na verdade, a gente tá fazendo, vocês estão percebendo que a gente tá fazendo a mesma sequência, né, professor André? Com os outros materiais que a gente já fez com vocês. Que é a sequência que a gente faz para iniciar o aprendizado do malabares, né, professor André? Exatamente. Então, independente do material que você vai utilizar, a sequência para a gente poder aprender a fazer o malabares com os 3 materiais, né? No caso aqui, a gente está fazendo com 3, né? O professor André contou para vocês lá na parte teórica que o recorde foi com 5 bolas de futebol, né, professor André? Exatamente. Então aqui a gente ainda não se arriscou a fazer com mais de 3, né? Mas vocês também podem arriscar aí na casa de vocês, né, professor André? Claro, isso vocês podem fazer tranquilamente na casa de vocês, mas lembrando dos cuidados, né? Se for dentro de casa, da segurança, né? Não acertar nada aí. Isso mesmo. Então agora, professor André, lançar alternadamente a bexiga, uma em cada mão, e segurar com a mesma mão. Tá, então lanço uma, lanço outra, seguro, seguro. Isso. Lança uma, lança outra, segura e segura. Isso mesmo. Lança uma e segura. Isso, professor André. Então, a mesma mão que lança é a mesma mão que segura. Isso aí, professor André. Lança, segura, segura.
Agora, professor André, já que você tá fazendo essa, lançar as duas juntas agora. Lança as duas juntas e segura. Isso. Com os outros materiais a gente fez trocado, né? A gente fez primeiro esse, lançar com as duas e depois lançar alternado, né? Porque como vocês viram já com os outros materiais, no Malabares, a gente tem que lançar um de cada vez, né, professora André? Vamos lá, professora Carol. Então vamos lá. Você lança primeiro. Primeiro eu vou lançar com as duas e segurar. Aí lança ao mesmo tempo e segura. Agora eu lanço uma e a outra. Ah, não, eu tenho que primeiro lançar as duas, professor André. Lança, segura. Isso. Lança, segura. Isso. Lança, segura. Isso? Exatamente. Lança, segura. Muito bem, professor André. E agora? Agora você vai lançar uma de cada vez, só que elas vão ter que se cruzar. Então a bexiga que você lançou com a mão direita tem que terminar na mão esquerda, e a que você lançou com a mão esquerda tem que terminar na mão direita. Tá. Você vai lançar, então elas vão se cruzar no ar. Lança, segura. Isso. Lança, e segura. Elas se cruzam no ar. Lança, segura. Ah, já que elas se bateram ali, já dificultou. Consegui até bater uma bexiga com a outra, professora. Dificultou a retomada aí da bexiga, né? Vou fazer mais uma vez, ó. Lança, segura. Isso aí. E a última para passar para você, professor André. Ó, a gente vai treinando, a gente vai pegando a prática, professor André. Vamos lá. Então, tem que lançar cruzado, é isso? Isso. Vamos lá. Então, lança, segura. Isso, muito bem. Isso aí, professor André. Ó, professor André já tá ficando craque já. Professor André, posso te dar uma ideia agora? Sim. Vamos tentar fazer esses mesmos exercícios que a gente fez aí com a sacola? Vamos. Então a gente começou com a bexiga, agora vamos fazer os mesmos com a sacola. Aí, professor André, dá pra você pegar o saquinho de lixo e eu pegar a sacola. O que você acha? Ok, combinado então, professora Carol. Lembrando, né, que vocês aí na casa de vocês não precisam ter os dois, né? Como a gente falou no início da aula. Ou vocês têm a sacola, ou vocês têm esse saco de lixo pequeno. Quem tiver os dois, pode fazer com os dois. Mas quem não tem, se tiver só a sacola, utiliza a sacola. Se tiver só o saco de lixo, utiliza só o saco de lixo, ok? Então, o primeiro que a gente iniciou foi lançar os dois ao mesmo tempo e segurar, né? Isso. Então, lança e segura, né? E segura. Lança as duas e pega com a mesma mão, né? Lança e segura. Quase que não consegui pegar. Ok. Professora Carol, vamos lançar agora. Alternado? Então lança, segura. Ainda com a mesma mão, né, professor André? Lança, segura. Professor André, nós esquecemos de fazer, que a gente fez com a bexiga, aquele de segurar na mesma mão aqui, ó. Então vamos lá. Numa única mão, né? Que esse que a gente começou, lembra? É verdade. A gente esqueceu, a gente já passou pro próximo. Então, ó, segura as duas na mão direita, lança e daí segura uma com cada mão. Depois troca. Com a mão esquerda. Esquerda e segura com cada mão. Então faz com a direita, segura, e com a esquerda e segura. Agora, professor André, vamos tentar fazer aquele de cruzar, que é o último que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente tá fazendo aí um pouquinho mais rápido, tá? Pra gente poder, porque a sequência é a mesma, né? A gente já fez com a bexiga mais lento, pra vocês entenderem. A gente tá fazendo um pouquinho mais rápido pra gente conseguir fazer com os três materiais, né, professor André? Exatamente. Então vamos lá. Então, cruzando agora. Agora, ó, lança, segura. Agora cruza e segura com a outra mão. Lança, segura. Lança, segura. Lança, segura. Muito bem, professor André? Muito bem. Vamos já colocar a terceira sacola, professora? Vamos, professor André. O que você acha? Vamos. Então vamos lá. Vou pegar aqui mais um saco de lixo. Então agora a gente vai pedir para vocês pegarem mais uma sacola, né? Ou saco de lixo.
Aonde a gente vai fazer agora? Já vamos fazer, professor André, não vamos fazer livre que nem a gente fez os outros, já vamos fazer direto com a técnica do malabares, né? Que é segurando 2 sacolas numa mão. Eu e o professor André, nós somos destros, então a gente acaba segurando na mão direita, que a gente acha mais fácil. De repente, para quem é canhoto, segurar as 2 na mão esquerda fica mais fácil, né, professor André? Isso mesmo, cada um aí vê que fica mais fácil. Ou mesmo você não sendo canhoto, pode ser até que a mão esquerda seja mais fácil. Então é legal vocês treinarem os 2 lados, né, professor André? Exatamente. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai iniciar lançando com a mão que está segurando as 2 sacolas, ok? Vai lançar uma e aí depois lança a outra sacola. Aqui tá sozinha e por último a outra, né? Ok? Vamos lá. Então vamos lá, sempre cruzando. Ixi Maria, olá! Prendeu no dedo aqui. Vamos lá. Uma, outra. Prendeu de novo. Então, lança. Uma. Vamos lá. Vamos tentar a última vez agora, professor André, pra gente passar para as bexigas, pra gente finalizar com as bexigas. Então, ixi! Ok. E aí, professora Carol, conseguiu um pouquinho? Um pouquinho eu consegui, professor André. Aqui também, um pouquinho foi. Então agora vamos deixar as bexigas aqui. Agora, o professor André, que é mais craque, ele vai tentar com as 3 bexigas. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Lembrando que agora, né, diferente do nosso desafio, só pra gente finalizar a nossa aula, né, e também deixar aí pra vocês como um desafio, né, que não deixa de ser um desafio, né, professor André? Não jogar de qualquer jeito as bexigas, né? Vamos seguir a técnica do malabares, né, que é as 2 bexigas numa mão, lança primeiro uma dessas aqui, depois lança aquela e lança a outra. Vamos lá. Vamos ver se o professor André vai conseguir. Ó, professor André! Já quase, hein? Quase, hein? Quase deu certo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Então. Quase, hein? Lembrando que com as bexigas é mais difícil, né, professor André? Opa! Quase, hein? E vocês Quase. aí na casa de vocês? Quase. Vocês estão conseguindo? O professor André vai tentar a última vez. Tá, professor mais André. uma vez. Vamos lá. Olha, professor André, muito bem! Viu só? O professor André quase conseguiu fazer nossa última atividade de hoje aí. E a gente também gostaria de pedir para vocês, antes de a gente finalizar a nossa aula, né? O professor André também, eu posso tentar também fazer uma vez, né? Quando você vai falando, eu vou tentando. Enquanto eu tô falando, o professor André vai fazendo, mas a gente também quer que vocês anotem aí no caderno de vocês qual foi o material que vocês acharam mais fácil de fazer hoje e qual foi o mais difícil. Então, eu achei o mais difícil a bexiga, professor André, e você? A bexiga tá sendo mais difícil, né, professora Carol? E vocês aí? Foi mais com a sacola ou com o saquinho de lixo foi mais fácil, né? Agora com a bexiga tá sendo mais difícil. E vocês aí também acharam com a bexiga mais difícil? Então a gente pede que vocês anotem aí no caderno de vocês qual foi o mais difícil e qual foi o mais fácil. Olha, o professor André já tá ficando craque já. Sua vez. Ixi, professor Vamos lá, André. estamos finalizando a nossa aula. A professora Carol vai tentar realizar o malabares com as 3 bexigas. Ah, professor André, nem consigo. Vamos lá, segura então, 2. Vou tentar a última vez, professor. Lança. Lança. Isso. Foi uma vez, ó. Lança. Ó, lança. Muito bem. Peguei meio de qualquer jeito, mas peguei, né? Conseguiu lançar uma vez. Então nós esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades propostas na aula de hoje. Esperamos que tenham conseguido realizar aí os malabares com as 3 bexigas e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau.